Oi, pessoal. Hoje vamos responder as questões de fisioterapeuta do concurso da Prefeitura de Serquilho, da banca Avança SP. Então, a gente vai logo, vamos pular, eu vou resolver só as questões de fisioterapia, que vai ser a partir da 26. Foram um concurso com 50 questões. Vamos para fisioterapia. No final, eu vou dar um spoiler lá de matemática e de informática. Questão 26. Ele vai falar aqui da fibromialgia. É uma condição reumatológica sem a presença de sinais inflamatórios nos locais afetados. Qual das alternativas a seguir melhor descreve o tipo de dor do paciente com fibromialgia? Fibromialgia, para quem não sabe, agora foi reconhecido a deficiência e muitas associações, muitos municípios e estados já estão colocando, criando a carteirinha de fibromialgia. Então, vamos aqui responder. A fibromialgia, ela, eu vou riscar aqui as erradas, tá? Eu vou por eliminação, que é uma das estratégias que eu gosto de fazer. Então, a fibromialgia, ela é uma dor agudizada? Não, gente, ela não é agudizada, ela é crônica. Então, a gente já vai eliminar aqui, ó. Ficou três. Ela é localizada? Não, ela não é localizada. A gente já eliminou mais uma. Ela é uma dor intensa? Sim. Ela é uma dor intensa. Fadiga, sim, a pessoa tem muito cansaço. Ela é generalizada? Sim. Você sente dor em todo o corpo. Crônica? Sim. Ela é uma dor difusa? Sim. Você não consegue pontuar um local só da dor da fibromialgia. Fadiga, sim. Crônica, sim. Crônica, sim. Queimação, sim. Ela andou rápida? Não. Então é a letra C. Gabarito C. Na questão 27, ele vai trazer testes ortopédicos para avaliar a prática da fisioterapia. Então, ele vai avaliar o diagnóstico funcional das disfunções ortopédicas. E aí ele vai trazer alguns testes, né? É realizada uma percussão no nervo mediano. Esse nervo mediano na altura do punho, com a presença de hiperestesia. Ao exame é indicada uma doença compressiva, que é a síndrome do túnel do carpo. Então, qual é o teste que a gente faz uma percussão? E aí a gente tem cinco alternativas. Vamos aqui, teste de Tino, e aí é o teste de Tino? Sim, gente, é o teste de Tino. É aquele que a gente faz esse movimento aqui, então ele vai dar essa hiperestesia ao exame. Teste de falha, o teste de falha é para um nível mediano, mas o teste de falha é esse teste que você coloca o dorso do punho, dorso da mão, aliás, faz esse movimento de flexão de punho e fica lá 1 minuto e meio. Então, não é esse teste que tem percussão. Teste, né, ou teste de fala invertido, não, né? O invertido é para cima. Teste de Durkheim é o teste também para síndrome do túnel do carpo, mas é ele? Não. Qual é o teste do Durkheim? O teste de Durkheim você faz uma pressão no local aqui e segura por 30 segundos. Então, quando o paciente apresentar dor ou hiperestesia, que é a sensação de formigamento, aí este é o teste de Durkheim que vai também dar o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Teste Job é? Não. Teste Job é para supraespinhal. Teste de ombro. Gabarito letra A.
Questão 28. Eu vou ler assim melhor, depois a gente vai comentando. As fraturas da extremidade distal do rádio, FDR, são comuns e correspondem a um quarto das fraturas da infância. Qual é o principal mecanismo que causa esse tipo de lesão? Qual é o mecanismo que causa esse tipo de lesão? A fratura distal do rádio. Queda com punho em flexão. Sim, essa resposta é a correta. O punho em flexão. E aí a gente tem a de Smith e a de Colles. Essa daqui é a de extensão, que é a de Colles e a de Smith. Então, vamos olhar aqui. É, fratura de Colles. A fratura de Colles, ela acontece com a mão estendida. Essa é a de Colles. De flexão é de Smith, perdão. Então, essa resposta aqui é a letra A. Queda com punho cerrado, não. Queda com o cotovelo flexionado, não. Queda com o joelho estendido, o cotovelo estendido, não. Que provavelmente fraturaria até a extremidade proximal do rádio, já próximo ao cotovelo. Os sinais cardeais da inflamação clássica refletem as principais alterações vasculares. Então, os sinais da inflamação. Quais são os sinais da inflamação? Eh, refletem as principais alterações vasculares celulares e teciduais que ocorrem durante o processo inflamatório. Os itens a seguir apresentam sinais cardeais, exceto, está pedindo aqui não é correto. O calor é um sinal da inflamação, sim. O rubor é, sim. O tumor é, sim. Tem lá um tumor, um edema. O tremor é um sinal da inflamação? Não. E a dor? Sim. Então aqui a alternativa é a letra D de D. A alternativa tremor é a errada. Próxima, 30. Vamos lá. No contexto das patologias neurológicas em que a fisioterapia neurofuncional atua, avalie. A paralisia cerebral é definida como um distúrbio do sistema nervoso central, de caráter progressivo, mutável, que ocorre no período pré, peri e pós-natal. Gente, aqui no pré-natal eu já cancelaria essa questão. Até aqui tá tudo bem. Peri, ok, pós-natal, sim, mas pré-natal, não, não marcaria. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, sim. Inflamatória, sim. Geralmente degenerativa, direcionada à mielina do sistema nervoso central, certo? A síndrome de Down, também chamada de trissonomia do cromossomo 20, eu já ia ler errado essa questão, mas aqui ó, ele está falando do cromossomo 20. É uma condição genética. Sim, é uma condição genética, mas aqui é do 21. Então tá errada. Então aqui, resposta somente a assertiva 2 está correta.
31. É um transtorno progressivo e generalizado da musculatura genética, envolvendo uma acelerada perda de massa, tá dando aqui, ó, perda de massa, força, função muscular, tô falando de músculo, ó, músculo, força, perda de massa. A gente já vai pensar aqui em massa, em músculo, tá? Que se associa ao aumento dos desfechos negativos em idosos. A definição apresentada denomina-se sarcoplasma? Não é sarcoplasma. Sarcopenia, opa, sarcopenia. Vamos lembrar de músculo, tá? Perda de massa magra, força e função muscular. Sarcopenia. Osteoporose não, ó, porque ele nem chegou a falar aqui de perda óssea, osteopenia também não, muito menos queda. Ele nem falou que seria aqui um problema de queda. Então a resposta é sarcopenia. Letra B, deixa. Vamos para a próxima, 32. Essa daqui é boa. O paciente V chega no consultório no quarto dia de pós-operatório de joelho. O quarto dia é uma aguda, tá? Reconstrução do ligamento cruzado anterior, relatando uma dor na escala EVA, dor 9, com dor aguda, bem como localizada, região anterior do joelho, está com dor. O fisioterapeuta decide pela conduta de analgesia, utilizando eletroterapia. Sua escolha de aparelho é o TENS. Vamos colocar o TENS lá no joelho do paciente. A seguir, qual é o melhor parâmetro que deve ser escolhido? Normalmente, essa daqui a gente erra, porque a gente sempre procura colocar lá aquele parâmetro 100%. Mas nem sempre a gente vai colocar, tá? Frequência de 100 e a intensidade de 100. A gente coloca esse parâmetro aqui normalmente para todos os pacientes, mas quando a gente está colocando aqui no quarto dia, com dor 9 e anterior ao joelho, o que que a gente marcaria? 120 está mais pertinho, né, de 100. Frequência não, frequência de 20 não, frequência está muito alto, né? Aqui a gente já matou três alternativas. E a que está mais perto desse daqui, a gente marcaria normalmente o pulso de 120, mas não é, tá? A gente vai marcar um pulso mais baixo pelas condições mais agudas. Agudas. Aqui seria mais uma generalizada. Então, a gente colocaria um pulso de 50. A resposta é a letra A. Muita gente vai se confundir, se aproximar isso daqui, então tá errado, tá? Aqui seria mais para uma dor. Vamos colocar aqui na segunda semana, aí poderia até ser colocar 120, mas no quarto dia de pós-operatório, vamos colocar um pulso mais baixo, tá bom? Essa outra questão aqui, questão 33, muitos equipamentos de fisioterapia têm seus benefícios através da termoterapia, alteração da temperatura. Um efeito térmico biologicamente significativo e benéfico pode ser obtido se a temperatura do tecido for elevada entre. Então, quanto a gente vai ter que elevar esse tecido? Equipamentos de fisioterapia que vai usar a termoterapia. Vamos fazer esse efeito térmico, alterar as condições do tecido, vamos aumentar a temperatura. Ó. Na letra A, a gente já poderia eliminar, porque aqui já vai mais ou menos a temperatura do nosso corpo. A letra B também não é. A letra C, opa, letra C, sim. Aqui a gente já poderia correr o risco de queimar o paciente, então, não. A resposta é a letra C.
Temos que elevar a temperatura aí de 40 a 45 graus Celsius. Lembrando que é uma das, por exemplo, a hidroterapia, a água tem que ser aquecida a 33 graus para poder ter efeito. Mas quando a gente vai usar outros equipamentos, como ondas curtas, ultrassom, ele vai elevar a temperatura do tecido. Então tem que saber, tem que memorizar isso aqui. O tecido vai ficar com 40 a 45. Nem é de menos e nem é de mais, tá bom? Vamos memorizar essa questão. A formação do fisioterapeuta, questão 34, tá? A formação do fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades, exceto fisioterapeuta vai atuar na atenção à saúde? Vai sim. O fisioterapeuta, ele vai fazer o diagnóstico fisioterapêutico? Diagnóstico fisioterapêutico? Opa, desviar outra. Fisioterapeuta, ele vai trabalhar com comunicação? Vai sim. Ele vai ter essa competência e habilidade de trabalhar como líder? Vai sim. Vai trabalhar com educação permanente, ele vai educar, ele vai dar educação, ele vai orientar a população, trabalhar também com educação popular, educação de formação continuada com os profissionais da saúde, vai sim, então, e aí, diagnóstico fisioterapêutico existe? Não existe, gente, é diagnóstico cinesiológico funcional, tá? Sim, aqui foi uma pegadinha, tá? Cinesiológico. Lógico. Sistema zoológico funcional. Pronto. Funcional, gente. Questão 35. Fisioterapia respiratória, ela atua tanto na prevenção quanto no tratamento de pneumopatias. Diante desse contexto, é necessária a correta identificação das patologias respiratórias. São todas doenças respiratórias obstrutivas, que são as DPOCs. DPOC. Vamos marcar. Bronquite crônica é? Sim. Enfisema? Sim. Asma? Sim. Que já vai alternativa. Vamos ver as próximas. Bronquite crônica, sim. Enfisema, sim. Membrana hialina, nada a ver, gente. Membrana hialina. Fibrose intersticial, sim. Enfisema, sim. Membrana hialina, não, gente. Nem. Já corta aqui na membrana hialina. Eu tô na dúvida. Derrame pleural, também não. Só enfisema, tá? Asma, sim. Derrame pleural, não. Enfisema, sim. A resposta aqui é a letra A. Aqui a gente vai excluindo, tá? Vamos excluindo. Estou na dúvida de fibrose, mas aqui, ó, tem derrame. Então já cancelou a questão. Já cancelou a alternativa. Então a resposta é a letra A. Questão 36. Ó, gente, a gente vê uma questão assim, aí a gente dá até preguiça de ler. Olha aqui o tamanho dela. Mas é uma questão bem fácil. Terapia de higiênica brônquica consiste em um conjunto de técnicas e recursos utilizados para facilitar a mobilização e a eliminação de secreções. Eliminação de secreções e a mobilização, tá? Das vias aéreas, promovendo desobstrução crônica. Relacione as colunas com a técnica correta, com a descrição da técnica correta. Vamos aqui, ó. Vamos ler as alternativas. Consiste em comprimir manualmente o tórax durante a fase
inspiratória com o objetivo de aumentar o fluxo respiratório e descomprimi-lo no final. Essa daqui a gente chama de TEMP, que é a técnica de técnicas expiratórias manual passiva, TEMP, certo? A gente poderia confundir até com o AF aqui, mas a gente está falando de exercícios passivos, tá? Durante a técnica da glote, ou a glote, a gente já vai se lembrar de quê? Da TEF, ou do Eltigo, né? Deve manter aberta, para que isso o paciente deve emitir sons de Huff durante a expiração. Então aqui a gente vai na expiração técnica forçada. Então aqui tá na ordem, gente, já. Então, vamos ver se aqui é 3 também. O paciente deve estar em decúbito dorsal, barriga para cima, né? Decúbito dorsal. E a técnica consiste no movimento tóraco-abdominal sincronizado, gerado pelas mãos do fisioterapeuta na fase expiratória, o AF. Falando de AF. Letra B. 1, 2 e 3. Questão 37. É grande a relevância da atuação do fisioterapeuta no cuidado do paciente com feridas e queimaduras, desde a prevenção de complicações até a fase de reabilitação. Um recurso muito utilizado na cicatrização ocorre de maneira adequada, promovendo o efeito analgésico e anti-inflamatório. Microondas, a gente não vai atuar aqui na cicatrização, a gente vai atuar no efeito mais analgésico e anti-inflamatório. Ultrassom, trabalha assim com a cicatrização, analgésico e anti-inflamatório, mas lembrando que a gente está trabalhando também com feridas, então a gente não vai utilizar ultrassom nas feridas, nem nas queimaduras, tá? Ondas curtas também não vai atuar aqui nas feridas e queimaduras. Estimulação elétrica nervosa transcutânea. Como tem feridas, a gente não vai colocar nas feridas, tá? Muito menos nas queimaduras. Laser de baixa intensidade, sim, aqui a gente vai usar aquela varredura do laser. Pode ser aqui o arseneto de galho, são os mais utilizados, e o hélio de neônio. Questão 38 vai falar: a hipertensão arterial sistêmica é uma doença causada por vários fatores e marcada pela pressão arterial alta de forma constante ou frequência. O profissional de fisioterapia que atua com pacientes hipertensos deve sempre estar atento aos níveis pressóricos do paciente. Segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão de 2020, tá? A gente tem uma mais nova de 2025. É bom dar uma olhada na 2025, tá? O que que ele fala? A pressão arterial sistólica maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, ou a diastólica maior ou igual. Aí ele está perguntando aqui, ó, para definir hipertensão. Então, a pressão que está maior ou igual a 10, maior ou igual. Aqui tá mal feita essa questão, porque se a gente colocar 140, ele está maior. Então, ele estaria maior. Tá mal feita, tá? Essa questão. Se fosse até ou igual, aí estaria errado, mas
14 também tá maior, tá, gente? O igual aqui é o que tá matando a questão. Igual a 12. Não, gente, 12 não é hipertensão. Igual a 8 não é. Igual a 80 milímetros de mercúrio também não é. Lembrando que aqui na 2025, aqui seria pré-hipertenso, é uma das mudanças. Pré-hipertenso. A pressão sistólica maior ou igual a 14 e a diastólica maior ou igual a 9? Sim. Se tiver igual ou maior do que 14, vai estar hipertenso. E a diastólica, que é a mínima, a pressão maior ou igual. Aqui estaria hipertenso também. Por isso que eu digo assim, ó, maior, tá meio confuso, sabe? Mas aí a gente vai pela razão aqui do padrão da hipertensão, tá? Maior ou igual. Todas essas estariam hipertensas. Hipertenso, hipertenso, mas essa não é o que a questão pede, tá bom? Tem que ter cuidado nessas questões da avança. É uma questão fácil, mas ela pode confundir o candidato nesses maior ou iguais, tá? Aqui tá hipertenso, mas ele não pede definir a hipertensão como aqui a gente vai colocar o valor da tabela lá da diretriz de hipertensão arterial. Vamos para a próxima. Questão 39. As alterações posturais são atualmente um grande problema de saúde na maioria dos brasileiros. Quando identificamos uma inclinação lateral da coluna, tá aqui a coluna, aí a gente tem aqui uma alteração na coluna, apresentando a retificação das curvas fisiológicas, tanto no dorsal quanto na lombar. Definimos como está retificando aqui na lombar e cervical. A gente tem o quê? Uma escoliose. A gente tem uma inclinação lateral da coluna, componente de rotação dos corpos vertebrais. Ela tá rodando, a coluna ela tá girando pela lordose lombar. Não, ó, porque ele fala que na lombar e na dorsal ele tem retificação. A gente já elimina essas questões. Na questão 40, tem um cachorro aqui do vizinho latindo. Gente, eu tô gravando o vídeo porque assim, eu não encontrei é, provas de fisioterapeuta, tá? Então, aqui é um primeiro vídeo que eu tô tentando responder para quem vai fazer a prova. E tem questões de fisioterapia. Vamos para 40. Baseado nas, baseado na extensa relação do trabalho multidisciplinar em saúde, a importância do modelo do cuidado multiprofissional é, exceto, incorreto, ele está pedindo a errada. Esse modelo de cuidado no âmbito governamental nacional é recente e teve início com a mudança de políticas de saúde e com a criação do Sistema Único de Saúde, certo, gente? Que é correto. Então, não é essa a questão que ele vai responder. Uma das maiores dificuldades é a carência de profissionais para atender essa demanda em todas as esferas da atenção pública. Gente, essa questão aqui, e aí, é uma questão que está correta, tem carência. Na minha opinião, tem carência, apesar de
ter profissionais formados. O problema é aqui é a questão do governo que não contrata. Então, tem carência sim, mas a questão aqui é falta do investimento público, porque a gente tem muitos profissionais desempregados, tá? Não vamos confundir. Tem carência de profissionais, falta fisioterapeuta, falta psicólogo, falta terapeuta ocupacional, falta as equipes multiprofissionais. Apesar de termos muita gente formada, a gente não vê o governo contratando. Então, a questão é que falta é a carência dos profissionais, sim, nesses serviços públicos. Não vamos confundir, tá? Em todas as esferas do cuidado do paciente, o trabalho em equipe proporciona melhorias diretas e indiretas em todos os envolvidos no processo, como diminuição do tempo de internação. Corretíssimo. Quando você tem esse cuidado do paciente, cuidado integral, ele vai trazer benefícios para a saúde do paciente e vai diminuir o tempo de internação. Corretíssimo. Os resultados são obtidos com a colaboração independente da comunicação aberta e da tomada de decisão individualizada dos profissionais. E aí, gente, essa questão está meio confusa. Vou interrogar aqui, vamos ler a próxima. Um exemplo do cuidado multiprofissional é o cuidado paliativo, corretíssimo, que tradicionalmente é a opção terapêutica em que os pacientes oncológicos é a opção terapêuticas em pacientes oncológicos, corretíssimo. O que está errado essa questão? Os resultados são obtidos com a colaboração. Ah, está aqui, independente. Tá? Decisão individualizada. Não, gente, vai ser aqui conjunta. A gente tem um exemplo aqui de PTS, que é um projeto terapêutico singular. É, eu conheci o projeto terapêutico singular quando eu fiz a residência em saúde da família. Então, a gente fazia uma decisão conjunta, tá bom? Vamos por esse lado. Questão 41. Questão 41. Fisioterapia ginecológica pélvica, ela atua na prevenção no tratamento de limitações do assoalho pélvico e do sistema genital. Assinale a alternativa que descreve corretamente a aplicação da fisioterapia ginecológica e obstétrica. A fisioterapia promove cuidado e bem-estar. Assinale corretamente. Então, vamos marcar a correta, tá bom? A fisioterapia ela promove cuidado e bem-estar para mulheres durante a gravidez, atuando até o nascimento, não sendo de atuação o pós-parto, não, gente, tem que ter sim no pós-parto. A gente vai fazer aqui puericultura para criança, a gente vai acompanhar a mulher, certo? A fisioterapia em ginecologia atua principalmente nos músculos do assoalho pélvico, não sendo sua função a recuperação dos músculos adjacentes. Não, gente, a gente vai ter que recuperar, fortalecer, trabalhar. Na fase do parto, a fisioterapia atua na preparação para o momento do nascimento, realizando técnicas de respiração, exercícios de alongamento e orientações posturais. Corretíssimo. Vamos ver as outras. A fisioterapia pélvica atua no tratamento do linfedema, certo? Uma condição caracterizada pelo acúmulo de líquido nos tecidos, certo? Contudo, não é um papel dessa área realizar a prevenção, não, gente. Nada a ver. Esse não aqui, contudo, é sim papel a gente fazer a prevenção desses linfedemas. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia se limita no tratamento de lesões relacionadas ao quadril. Não, gente, a gente não vai se limitar a isso, tá? A gente vai se limitar à saúde da mulher, à integralidade.
Qualidade, a gente vai trabalhar cabeça, ombro, joelho e pé, tá bom? Lembra que a mulher é o todo. Então aqui a resposta é a letra C. Vamos para a questão 42. A semiologia é o estudo dos sinais e sintomas das doenças, permitindo ao fisioterapeuta identificar as alterações funcionais e direcionar corretamente a avaliação e o plano de tratamento. Na anamnese, quando o fisioterapeuta investiga doenças anteriores, olha, ele está na anamnese. Ele vai investigar doenças anteriores, alergias, cirurgias, internações, medicamentos, tratamentos, e ele vai anotar tudo no seu local, no prontuário. Qual é a parte que ele vai observar, que ele vai anotar? Qual é a parte do local do prontuário que ele vai anotar todas essas informações? Doenças anteriores, alergias. Doença da história de vida atual? Não. Tá falando aqui, ó. Doenças anteriores, tá? História da doença pregressa? Sim, gente. Correta. Pregressa é o dia anterior, tá? Letra B. Histórico de vida familiar, ele vai notar também no prontuário, mas não se encaixa aqui as doenças do paciente, tá? O histórico de vida familiar já é outro tópico que a gente vai usar. Queixa principal não é, ó, ele nem falou aqui de dor, tá? É, estilo de vida também não. Resposta letra B. Questão 43. É uma norma regulamentadora, aqui a gente já vai para a saúde do trabalhador. Da ergonomia, com o objetivo de estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de forma a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Qual é o número desta norma? Gente, a gente está falando aqui da norma 17, a norma da ergonomia, tá bom? Questão facinho. Questão 44. Questão 44. Essa questão 44 é uma questão que precisa de um pouco mais de atenção, que ela é uma questão confusa, tá? Da banca. O fisioterapeuta desempenha um papel importante na saúde do trabalhador, podendo desenvolver ações preventivas e corretivas contra lesões. Nesse contexto, avalie assertivas a seguir. A ginástica laboral compensatória é realizada essa questão aqui eu fiquei na dúvida, eu respondi, eu errei, mas depois eu fui estudar, tá? E, e vamos prestar um pouco de atenção, que o cachorro aqui tá me tirando atenção. A ginástica laboral compensatória é realizada durante a jornada de trabalho e é indicada para atividades que envolvem repetitividade, movimentos de sobrecarga estática, posturas fixas. Correto. Entre os benefícios da ginástica laboral, temos estímulo na prática de regular as atividades aplicadas na saúde do trabalhador física, certo? Melhora da flexibilidade, melhora da força, melhora da coordenação, ritmo, agilidade e resistência. Corretíssima. O fisioterapeuta deve planejar e implantar um programa de ginástica laboral padrão em toda a empresa, independente dos setores. Não, gente, a gente vai ter que fazer um diagnóstico lá do setor e para cada setor a gente vai ter um padrão, um programa de ginástica, tá? Então esse padrão aqui matou a questão. Resposta letra B, 1 e 2.
Essa questão 45 é boa, tá, gente? O fisioterapeuta, ele tem papel fundamental no tratamento de doenças infecto-contagiosas, mas essa é uma área que exige do profissional atenção e cuidado redobrado. Entre as doenças causadas por agentes infecciosos biológicos, qual das opções a seguir tem a sua transmissão relacionada a vírus? Meningite? Não, gente, aqui é bactéria. Sífilis. E aí, sífilis, a gente tem a sífilis, é uma doença, infecção sexualmente transmissível que pode ser passada, né, por relações sexuais e de mãe para filho. É sífilis. Opa. Tuberculose. Não, gente, tuberculose aqui é bactéria. Pneumonia. Pneumonia pode ser vírus e pode ser bactéria. Raiva. Tô na dúvida se é raiva ou sífilis. Raiva, a gente tem aqui raiva. Temos o vírus da raiva, tá? Que ela é a leishmaniose. Leishmaniose. Pode ser passada de animais também, tá? Vírus. A sífilis não é um vírus? Não, gente. A sífilis é uma bactéria. Bactéria. O nome da bactéria. Não lembro o nome da bactéria, tá? A raiva é a leishmaniose. Leishmaniose. Bactéria. Sífilis é uma bactéria, tá? Meningite, bactéria. Tuberculose, bactéria. Pneumonia, bactérias. O único que tem vírus aqui é na raiva. Questão 46. Dentre os vários profissionais envolvidos na recuperação física do paciente com Covid-19, se destaca a atuação do fisioterapeuta. Desse modo, podemos afirmar: a atuação do fisioterapeuta se deve exclusivamente na área respiratória e do controle de ventiladores mecânicos? Não, gente. Não é exclusivamente sobre isso. Temos aqui a motora também, temos outros equipamentos, ventiladores mecânicos, temos máscaras, temos outros recursos. Não é só na questão do andar também, na deambulação, não é só exclusivamente respiratória. A VNI, ventilação não invasiva, pode ser utilizada naqueles locais que o acesso de ventilação mecânica invasiva é limitado, ou antes dos pacientes apresentarem insuficiência respiratória hipoxêmica grávica, certo, gente? Essa questão aqui. Vamos ver as próximas. Hipoxemia em condições agudas, saturação menor ou igual a 99%. Então aqui a gente já não podem favorecer a disfunção dos órgãos. Não, gente. Aqui se tivesse assim uma saturação abaixo de 93, aí poderia sim. Que o limite lá nas condições é 94, tá? Mas 99 já anula essa questão. Em crianças com Covid, os sintomas geralmente são mais graves do que em idosos. Não, gente, idosos que é mais grave que crianças. Então, você já risca essa questão. O catéter nasal de alto fluxo é muito indicado para uso rotineiro no tratamento do paciente com Covid. Gente, ele é indicado, mas muito. A gente não chega nem a ver muito nos locais, tá? Então, cancela aqui a resposta à letra B. Vamos para a questão 44, 47, perdão. O teste de força muscular, essa tabela MRC é bom dar uma revisada, são 5 graus, tá? O teste de força muscular por meio do
do MRC, Medical Research Council, é utilizado pelo fisioterapeuta para identificar fraqueza e auxiliar na avaliação de condições neuromusculares, músculos esqueléticas e neurológicas. O paciente realiza a contração isométrica. O paciente realiza contração isométrica. Não tem movimento, mas sem mover o membro de sua amplitude. Estamos diante de um caso. Grau zero é quando ele não apresenta nem sinais de contração, certo? Grau 1, ele apresenta ele apresenta essa contração, mas ele apresenta essa contração leve, tá? Uma contração leve, isométrica, não tem movimento, ele só tem aquela contração leve. Bota 2 pontos. Grau 2, ele tem uma contração mais forte e sem a gravidade. Sem gravidade. Na 3, ele vai ter a contração, ele vai vencer a contração com gravidade. Tô revisando aqui, tá, Tony? Na 4, ele vai ter uma contração, já pode colocar resistência e resistência, ele já pode colocar um peso. E na 5, ele está normal, tá? Normal, que é a tabela MRC. Então, aqui é a resposta, letra grau 1, letra B. Faltando mais 3 questões, respira, se alonga, estrala os dedos. Entre as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a saúde da criança deve ser uma das principais preocupações de qualquer sociedade. Esse cuidado é essencial para que a fisioterapia com a criança, na perspectiva da promoção da saúde, diante do contexto de atenção à saúde na infância, é incorreto. Traz um texto, faz o que ele quer na saúde da criança, da infância. A atuação do fisioterapeuta no âmbito da criança se limita à prevenção da atenção primária. Não, gente, não vamos se limitar a isso não, aqui já matou a questão. Ele vai na secundária e terciária também. Terciária também. Vamos ver as próximas. Existe a necessidade de uma abordagem integrativa que transforme o espaço terciário de atenção à saúde não apenas em um local de reabilitação, mas também de prevenção e futuras comorbidades, certo, gente? A gente vai trabalhar na prevenção de futuras comorbidades, não vai ser só com a reabilitação, não, tá? Corretíssimo. O aumento da atividade motora melhora a saúde física e mental, além de favorecer o desempenho cognitivo. Corretíssimo. Programas de educação para a saúde que incluem atividade física voltados para os alunos em idade escolar podem apresentar resultados mais efetivos. Corretíssimo. A gente vai lá fazer o programa de saúde na escola, vamos incluir informações, atividades educativas e atividade física para apresentar esses resultados efetivos. A atividade física é essencial para a promoção da saúde da criança, como um fator de estímulo de crescimento e desenvolvimento. Corretíssimo. A resposta, letra. Doenças reumatológicas são um conjunto de condições que afetam as articulações, os ossos, músculos, tendões e ligamentos, podendo também envolver órgãos internos. São todos exemplos de afecções reumáticas. Covid é? Não. Fibromialgia? Sim. AVC? Não.
Cardio. Artrite, sim. Gota, sim. Esclerose. E aí, gente, esclerose. Não, esclerose aqui é cardiovascular, tá? Doença de Behçet. Ops, eu não sei nem o que é isso, tá? Vamos duvidar aqui. Fibromialgia, sim. Doença de Behçet. Esclerose. Não, então aqui a gente já eliminou. Então, doença de Behçet tá nas duas alternativas. Behçet. Doença de Behçet. São reumatológicos. Vamos lá pesquisar o que é doença de Behçet. Deixa eu abrir aqui o celular. Doença de Behçet. É uma inflamação crônica dos vasos sanguíneos, vasculite, que afeta múltiplos sistemas do corpo, caracterizada como úlceras dolorosas na boca e na região genital, além de inflamação nos olhos, pele, articulações e, casos mais graves, no sistema nervoso e trato gastrointestinal. A causa é desconhecida, mas acredita que fatores genéticos, como o gene HLA B51, possivelmente fatores imunológicos, virais e bacterianos estejam envolvidos. Questão 45, questão 50, a última questão. O conhecimento de diferentes graus de queimaduras, que a gente vai ter que revisar esses graus de queimadura, né? A gente tem queimadura de um, de 2 e de 3, em alguns livros até de 4. As queimaduras no primeiro grau estão restritas à hipoderme. Não, gente, a gente tem aqui a epiderme. As queimaduras de primeiro grau estão restritas à derme, não. As queimaduras de segundo grau superficial afetam a epiderme, a derme papilar e a profundidade variável da derme reticular e profunda. Não, gente, aqui é queimadura de quarto grau afeta toda a espessura da pele, que é destruída, afetando a epiderme, derme papilar e derme reticular. Não, gente, aqui é a terceira, tá? A queimadura de terceiro grau afeta toda a espessura da pele, que é destruída, afeta. Tá aqui a resposta. Tá parecida com a D, mas a letra E, terceiro grau. Corretíssimo. Pronto? Agora eu vou gravar outro vídeo depois, corrigindo a prova de outro município da mesma banca.